Jesus? Dentro dessa linha de pensamento. Por que Jesus pôde nos redimir? Porque ele não tinha pecado, porque ele veio do céu até nós. Nós não podíamos alcançar, mas ele veio de lá até nós e nos alcançou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele substitui uma humanidade. Ele substitui a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aquela humanidade caída, com uma natureza em pecado, dominada pela sua alma, só pode agora ser substituída por uma nova natureza, que é de Cristo. Quando ele ressuscita e nós cremos nele, na morte e na ressurreição, entendemos que houve o perdão, e quando ressuscitamos nós entendemos que nascemos de novo, e esse novo nascimento ocorre aonde? Aonde que nós nascemos? No Espírito. O Espírito que estava morto agora é vivificado, e esse Espírito vivificado agora recebe a presença do Espírito Santo. E agora dentro de nós é que acontece uma coisa que nós estamos agora entrando na nossa aula, que é o conflito das duas naturezas. Porque embora eu seja espiritual e celestial, eu ainda habito na terra, e eu ainda possuo a minha alma. E essa minha alma ainda tem uma mente que precisa ser renovada, ela tem emoções que precisam ser controladas, ela tem desejos e vontades que buscam essa autonomia, independência e autossuficiência, ela ainda quer dirigir a vida, ela ainda não entendeu que ela precisa se submeter completamente ao Espírito. E aí o que acontece? Então nós nascendo de novo, vem uma alegria imensa no nosso coração, uma felicidade, a gente sabe, é uma certeza que os nossos pecados foram perdoados, é uma certeza que agora nós pertencemos a Ele, é uma certeza que nós podemos chamá-lo de Pai. É maravilhoso o novo nascimento, não é? Cada um de nós vivenciou isso e vivencia isso, essa experiência maravilhosa. A gente sabe que o Espírito Santo está dentro da gente, a gente tem essa convicção. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós sabemos, podemos chamá-lo de Pai, nós não temos mais medo, porque agora Ele está sobre nós. E aí nós começamos os primeiros dias ali cristãos, ali os primeiros dias de vida, a gente vive numa empolgação, numa alegria, a gente vai num culto, não quer sair daquele culto, você não quer mais acabar, você vai numa vigília, você não quer sair daquela vigília, porque, meu Deus, é maravilhoso andar no Espírito, é maravilhoso transicionar no Espírito. A gente vai e recebe aqueles cultos cheios do poder de Deus, e você vê aquelas manifestações de dons, e os dons se manifestando na tua vida, e você diz, oh, que coisa maravilhosa. Só que quando você continua na sua caminhada, e os dias vão passando, você começa a perceber um conflito. Por quê? Porque agora a tua razão diz assim, será que aquele dom de línguas era dom mesmo? Será que eu vi tudo aquilo que eu vi? Será que Deus me perdoou mesmo? E daí você começa a relembrar do teu pecado, sabe? Você começa de novo o engano. A sutileza começa a entrar no teu coração e você começa de novo. Será que Deus é meu Pai mesmo? Aí você comete uma coisa, você faz uma coisa errada e você fica morrendo de vergonha de Deus e você se esconde. Aí você tem vergonha, sim ou não? Quem não passou por isso? É a nossa vida. Aí você fala assim, ai meu Deus, aí você fica uns dias sem orar porque você está morrendo de vergonha de Deus. Aí você fica com vergonha de ir no culto porque você diz, meu Deus, agora, né? Eu não acredito que eu errei de novo, fiz de novo, falei que não ia fazer, não vou fazer, fiz. Aí você começa esse conflito, porque a tua alma, que ainda ela é carne, porque ela ainda está, né, seguindo a dimensão dessa terra, ainda ela está pelas suas, como que é quando é o fato, o paladar, sentidos, pelos seus sentidos, obrigado, tá fugindo das palavras, pelo seu sentido. Então ela ainda está tocando as coisas pelo seu sentido natural. Só que acontece o seguinte, quando nós nascemos de novo, e eu falei isso, e nós lemos esse texto, depois vocês vão ler de novo em casa, esse de 1 Coríntios, quando nós nascemos de novo, a natureza celestial está dentro de nós, e nós já estamos na eternidade, e a palavra de Deus diz que a vida eterna já está em nós. Quando nós cremos no Pai, cremos no Filho, a vida eterna está em nós, já está na nossa vida. Nós já fomos perdoados, porque o ato já aconteceu lá na cruz.
E nós já entendemos isso. Só que o que acontece? Essa é uma nova natureza completamente nova. A palavra é koinos, algo que não existia. Nunca existiu. Então vamos pensar, eu nasci num lar cristão, fui criada na igreja, mas antes da conversão, do dia que eu entendi realmente o que a cruz significava na minha vida, antes desse dia, não tinha uma Daisy como existiu outra Daisy depois que nasceu de novo. Então não é uma questão de dar uma lapidada naquilo que eu era, é de nascer uma pessoa nova. Nessa nova criação, eu tenho uma identidade que é eterna, que não é mais o que eu pensava que eu era, o que eu queria ser, o que os outros diziam. Agora é uma natureza, uma identidade que é completamente eterna, aquilo que Deus fala sobre mim, ok? Então tem uma realidade de vida espiritual sobre mim. Porém, a nossa alma, ela precisa aprender a se submeter a essa natureza, a essa nova identidade. Ela precisa se conformar, tomar a forma de Cristo, que é o modelo perfeito. Então, esse processo a gente vai chamar de santificação, que é um processo. A santificação ela ocorre imediata após a conversão, que é a hora que eu nasço de novo e os meus pecados foram perdoados, mas ela também é processual, então ela está acontecendo, e ela é futura, porque no dia em que nós formos arrebatados, todo o nosso corpo será transformado em glória e ela será absoluta. Amém? Mas nesse processo agora, é o processo da nossa alma. O que precisa aprender agora? Aprender a viver essa nova vida. Então eu vivo uma nova, eu já estou numa nova vida, mas muitas vezes não sei como viver essa nova vida. Qual que é a realidade da nova vida para mim? Qual que é a verdade da nova vida para mim? Como de fato eu devo viver essa vida? E esse é o nosso estudo de hoje. Então agora a gente vai entrar aqui nessa realidade das duas naturezas. A velha natureza, a natureza carnal, ela é herdada do pecado de Adão, inclinada para o mal, inimiga de Deus. Ó, por que ela é inclinada para o mal? Porque ela é inclinada para o nosso ego, para a nossa satisfação, para o nosso conforto, para a nossa alegria, para os nossos sentimentos, para aquilo que me deixa tranquila, aquilo que me deixa feliz, entendeu? Essa é uma inclinação. Só que essa vontade, agora eu quero que vocês... Natália, você conseguiu lá, filho? Coloca para nós lá em Romanos 7, 18 e 19. Romanos 7, 18 e 19. Então, essa natureza, ela é inimiga de Deus. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. O que é a carne? O meu corpo com a minha alma. Nada habita aqui só na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Esse é o conflito. É quando eu quero fazer, eu quero me tornar esse ser celestial, quando eu estou lá na vigília, na oração, naquele momento maravilhoso, e eu penso assim, nossa, esse era o modelo certo de crente. Mas daí no outro dia, alguém pega no meu pé e o negócio já desanda. E aí o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está diante de mim. Por quê? Porque está ainda no meu ego, ok? Agora coloca lá na Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, qual maneira de viver? Na carne. Quanto à antiga maneira de viver, nós precisamos desconhecer do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que é se despir? Eu tenho que tirar essas coisas. Eu preciso agora que eu já entendi que existe uma nova identidade, uma nova vida, e eu quero viver essa nova vida, eu preciso... E olha que interessante, não seria mais fácil se Deus falasse assim, pronto, tá tudo feito? Só que olha uma coisa, olha como isso tem um link com o jardim, por isso que eu comecei pelo jardim. Por causa da autonomia, porque Deus nos deu, Deus não nos fez marionetes, nem lá no jardim nem hoje. Porque se nós não tivéssemos a opção de sermos colaboradores, participantes disso, se simplesmente só viesse assim, agora você não teria opção, sim ou não? Mas nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio. Então Deus
Deus vai usar essa nossa vontade, que é autônoma, que Deus nos deu, do livre-arbítrio, para escolher despir-se ou vestir-se. Para escolher deixar. Só que tem uma coisa, na antiga, o homem natural, sem Cristo, ele não consegue, porque ele não tem essa nova natureza. Então o homem, ele não consegue deixar o pecado. Ele não consegue deixar o pecado. Qual é a diferença nós? Nós ainda temos as tentações do pecado, ainda passamos por ele, mas nós conseguimos vencer o pecado. Porque nós temos o Espírito, que agora é vivo, e que dentro desse Espírito, nós falamos semana passada, sobre a consciência que nos diz se estamos certos ou errados. Está escrito no nosso coração. Deu para entender? Gente, se tiver um pouco confuso, por favor, me parem aí, porque eu sei que nós já estamos há meses estudando, mas é importante a gente dar uma pausa. Então, despir-se, eu preciso tirar esse entender que eu não sou mais só um ser terreno, que eu também sou um ser celestial. E agora nós vamos para a nova natureza, essa natureza espiritual, que é recebida em Cristo, nós já entendemos com o novo nascimento, inclinada para a santidade e comunhão com Deus. Então essa natureza que agora que eu recebi quando eu aceitei a Cristo e eu nasci de novo, ela deseja as coisas de Deus, ela ama as coisas de Deus, ela se alegra com as coisas de Deus, ela também busca as coisas de Deus. Então ela está viva, está vivificada. Por isso que o homem natural tem a consciência cauterizada e não faz sentido para ele as coisas espirituais, porque ele não consegue entender o que é a santidade. Dá para entender isso? Tá, vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Que é o que é essa nova natureza agora. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram coisas novas. Então, é esse novo. Então, vamos pensar assim, eu sempre fui assim, mas agora eu nasci de novo, eu não preciso mais ser assim. Existe um novo para eu conhecer. Existe uma nova faceta, não é essa palavra, mas uma nova Daisy que eu ainda não conheço, que eu preciso, uma nova criação, uma nova versão, obrigada, essa palavra, me deram a palavra certa. Tem uma versão que eu ainda não conheço, e eu quero conhecer. Sabe que é isso que falta em muito crente? Ele desejar conhecer sua nova versão, porque ele fica só remoendo a versão antiga, mas existe uma versão 2.0, 4.0, que tem para a nossa vida e que nós podemos experimentar. E é interessante, né? Foi até legal esse negócio de versão, que me veio uma questão de carro, né? Às vezes a gente olha os carros assim, por exemplo, o Golf. Quando eu e o Gilberto casamos, meu sonho era ter um Golf. Sabe aquele Golf de 94? Gente, eu achava aquele carro lindo, maravilhoso. Tinha um verde assim, um verde escuro. Meu Deus, como eu achava lindo. Eu sonhava em ter um Golf. Outro dia eu tava andando na rua e vi um Golf, meu Deus, que coisa feia. Que coisa sem graça. Aí me fale um carro aí que é top hoje. Eu gosto do VID, né? Tem o VID que é lindo, né? Eu vi outro dia um carro cinza, assim, meu Deus, eu vi um carro, nem sei a marca que é, mas um carro mais lindo. Aí você olha aquilo, é mais ou menos isso. É como se você quisesse ficar na versão antiga, existe uma versão atualizada que o Senhor tem para a tua vida, que é essa nova natureza. Então eu preciso olhar e dizer por que eu estou me apegando e querendo as coisas que já passaram, se tem coisas novas para a minha vida. E aí continua lá em Efésios 4:24, quando ele fala do despir-se do velho homem, agora ele vai falar, Efésios 4:24, do vestir-se dessa nova criatura. Se vestirem de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Pode deixar esse versículo um pouquinho? Olha só essa nova criação. Enquanto o velho homem fazia as coisas segundo a sua vontade, o seu ego, o seu orgulho, e a gente sabe, a gente conhece muito bem a natureza caída que nós temos. Enquanto ele queria fazer essas coisas, esse novo homem, eu preciso tirar essa roupa antiga e tirar aquele casaco que está fedendo mofo e botar uma coisa linda, bonita, que é justiça e santidade. Então eu preciso, o que eu preciso fazer? Eu preciso educar minha alma.
Eu preciso ensinar ela que existem coisas novas. Que é o processo da autonomia, do livre-arbítrio, de dizer, eu quero ser participante e viver, e dizer sim, a submissão. Enquanto a autossuficiência governa no pecado, a submissão governa na nova natureza. Quanto mais eu me submeto e digo, Senhor, que não seja feita a minha vontade, Senhor, que não seja do meu jeito, Senhor, eu quero entender a tua voz, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ensina isso. Quanto mais eu me submeto, mais eu estou me vestindo de justiça e santidade, mais eu estou alinhada, porque agora eu escuto o céu, e antes eu não escutava. Faz sentido? Ok. Então, vestir-se dessa nova natureza. Então, esse conflito, aonde que fala sobre o conflito da carne e do espírito? Gálatas 5, 16 e 17. 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Para só um pouquinho aqui, volta um pouquinho. Olha só, se eu estou entendendo que eu vivo nessa nova identidade, eu estou entendendo que eu quero vestir uma coisa nova, eu estou entendendo que eu preciso me atualizar, eu estou entendendo que a forma de eu me atualizar é com o céu, não com a terra. Quanto mais eu estou entendendo isso, eu estou vivendo pelo Espírito. Quanto mais eu vivo pelo Espírito, menos eu vou querer as coisas da terra. Porque o que é melhor? Lembra quando o salmista diz assim, mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora dele? O que é melhor? É uma comunhão, aquele momento que você tem de plenitude com Deus? Ou quando você cai e vive uma coisa em pecado? Incomparável. Vamos imaginar, me fale um pecado, qualquer pecado. Mentira. Vamos pensar que você está lá caminhando com o Senhor e você vai e faz uma mentira. Mas você não terminou de mentir, você já sabe que aquilo está errado. Que sentimento você tem? Angústia, arrependimento, frustração, tristeza, decepção. Você se decepciona com você mesmo. O sentimento, vergonha. É horrível, não é? Agora compare um outro momento. Quando você chega e está orando diante do Senhor e você derrama lágrimas sinceras e você abre o teu coração. Como que você sai depois dessa oração? É um sentimento maravilhoso. Então é incomparável. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Se eu entender essa vida no Espírito, eu não vou mais querer fazer as coisas antigas. Entendeu? Eu não vou satisfazer a carne. Por quê? Porque eu entendi que existe algo muito melhor. E que eu quero viver esse melhor. E os do mundo tem que reconhecer isso no jeito. Sim, vão ver isso, né? Embora não vão entender por quê, mas vão ver. Vai, continua lá, tá 17. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. Por que a carne deseja o que é contra o Espírito? Porque ela quer se satisfazer. É o ego. É o império do ego. Entendeu? E ela é contra o Espírito. Por quê? Porque vocês acham que a nossa vontade é perfeita como a vontade de Deus? Não, não é. E o Espírito, o que é contra a carne? O Espírito também não quer que a gente viva dessa maneira como nós vivemos pela carne, porque as nossas decisões são precipitadas, são erradas, as nossas palavras são feias. Não precisa fazer a lista do pecado que a gente sabe. Então eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então eu preciso aprender a trazer esse meu desejo, essa minha vontade, diante do Senhor e submetê-la ao Espírito e dizer, olha, eu estou sofrendo, eu não quero fazer isso. E eu quero apresentar ao Senhor, e Senhor me ajuda a não fazer isso. Eu já vivi experiência assim. Não vai dar tempo de falar muito testemunho, mas eu vou só dar esse. Tinha uma pessoa na igreja de Joinville que ela fez muita coisa ruim contra nós. E fez calúnia, fez foi um processo terrível na minha vida. Foi terrível. E eu chorei muito, sofri muito, aquilo foi muito... E um dia essa pessoa ligou. E qual que era a minha vontade na carne? Cara, eu pensei, eu vou falar tudo pra essa pessoa. Sério. Na hora assim, sabe quando sobe aquele calor assim, esquenta o teu rosto, a carne assim fica... Cara, eu tava num momento assim... Quando eu fui abrir a boca, eu lembro que eu tampei o telefone e falei, Espírito Santo, não deixa eu fazer isso. E eu fiquei serena e ouvi tudo que ele tinha para falar. Hoje, essa pessoa
nos considera ainda como pastores, pediu perdão, a gente cuida deles, como se nada tivesse acontecido, mas só Deus sabe o que eu tive que vencer aquele dia na carne. Você entendeu? Então, quando a gente apresenta isso para o Senhor, o Espírito Santo traz o equilíbrio e aquilo que deve ser sobre a nossa vida. Dá para entender? Então, é por isso que nós não vamos ter desculpas diante de Deus para dizer que nós vivemos no pecado. Não tem desculpas. Ok? Vamos lá. Romanos 7, 22, Natan. 22 e 23. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Então, o que acontece? Quando nós nascemos nessa natureza humana, nós já nascemos com o pecado, já entendemos isso. E essa é a lei que opera em nós, que vamos pensar um bebezinho, uma criança, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você coloca uma criança, coloca um monte de brinquedo e olha para a criança e diz assim, não mexa no violão. Você virou as costas. Porque existe uma lei que está operando nessa criança de ser impulsiva, de fazer o que quer. Essa lei é a lei do pecado que opera dentro de nós. Agora, como que o Espírito opera? Também por uma lei, pela lei da fé. O que é a lei da fé? Isso não está aqui na apostila, mas eu achei interessante nós pensarmos nisso. O que é a lei da fé? Eu enxergar Jesus e pela fé entender que eu posso ser semelhante a Ele. E o que é a lei da fé? É quando eu trago a existência, eu creio que já existe aquilo que já está eterno. Então, o que é a lei da fé? Eu creio que na identidade, vamos pensar o seguinte, vou falar de outra realidade minha. Então, eu nasci e a mãe dizia que eu era brava, que eu era muito brava, que eu brigava com todo mundo, que eu batia em todo mundo, que eu era brava, minhas irmãs davam rapadura para me acalmar, o negócio era bravo. E eu sempre ouvi que eu era brava. E um dia eu fui conversar com o Senhor sobre quem eu era, sobre identidade. Olha como identidade é importante. E naquele dia o Senhor trouxe uma revelação para mim de quem eu era. E eu entendi que eu não era brava. Eu tinha algumas características de ser impulsiva, de ser forte, de ser firme, mas que não era sobre isso. E aquele dia eu enxerguei uma coisa que naquele momento real eu ainda não era. Mas como que eu vou dizer assim? Eu andei na direção dessa identidade que o Senhor me mostrou. Dá para entender isso? Isso é muito profundo. Porque enquanto a lei do pecado opera no meu corpo, a lei da fé também me conduz no Espírito. E eu vou viver pela fé, entendendo que eu vou me tornando cada dia mais semelhante a Jesus. Ok? Então isso é uma coisa muito interessante. Mas essa se opõe dentro, né? Interessante que o versículo vai dizer... Não, é o 7, deixa eu ver se é esse. Ah, não, é o outro. Tá, mas tudo bem. Coloca Romanos 8, 5 e 8. Romanos 8, 5 até 8. Assim, ok. Quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. Segura um pouquinho, volta ali um pouquinho. O que é aspira? Desejo. Então, quem vive? Por exemplo, existe crentes, e a Bíblia vai chamar de crente carnal ou de meninos. Quando a Bíblia fala do crente carnal, quando ele fala do carnal, é aquele que se converteu, mas não cresceu. Ele não desenvolveu. Desenvolvei a vossa salvação. 1 Pedro vai falar sobre isso. Ele nasceu de novo, mas ele continua sendo sem mudança. Ok? Esse é o crente carnal. O que o crente carnal, o que Paulo está dizendo? Porque essa palavra é para os crentes, não é para o mundo. Ok? A gente precisa entender isso. Não é para os que estão lá fora, são para nós. Quem vive segundo a carne, quem ainda continua fazendo tudo que dá vontade, falando o que quer, andando do jeito que quer, eu faço o que eu quero, só essa frase já mostra autossuficiência e independência, ok? Ele continua querendo as coisas da carne, ele continua desejando as coisas da carne. Mas quem agora busca as coisas do Espírito, começa a buscar em Deus quem de fato eu sou, o que o Senhor quer para mim, qual é a tua vontade, quanto mais eu vou viver no Espírito. Ou eu vou viver na carne, só fazendo a minha vontade, ou eu vou viver no Espírito, buscando o que Deus tem para mim. Dá para entender? Ok. Próximo.
A aspiração da carne conduz à morte, mas a do espírito conduz à vida e à paz. Por que a paz? Porque existe uma coerência dentro de nós. Existe, lembra que nós falamos sobre a consciência? Ela vai dizer se você está sendo coerente ou não. A Gálatas vai dizer, se nós vivemos no Espírito, nós nascemos de novo, estamos vivendo, nós também temos que andar nesse Espírito. Quando eu digo que sou crente, estou sendo incoerente vivendo pela carne, eu não tenho paz. Mas se eu estou buscando viver essa vida de santificação, quanto mais eu busco, mais dentro de mim, embora possa haver um conflito, eu tenho paz. Faz sentido para vocês? Então, aqui ó, mas a do Espírito conduz a vida e a paz. Até o 6? Até o 8, não, mais 8. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Para de novo. É inimizade contra Deus. Lembra quando João diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo não está em Deus, não ama Deus. Lembra quando ele também vai dizer assim, como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e não amo o meu irmão que vejo? É a incoerência. Então, a inimizade, quando eu começo a agradar o meu coração de uma forma assim, a gente sabe do pecado, que não é agradar o coração no sentido sublime, no sentido mal. Quando eu faço isso, eu estou com inimizade contra Deus. E lembre-se que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Havia uma barreira de separação entre nós e Deus. E aí em Jesus Cristo Ele faz esse grande mistério que é o ministério de Jesus, que é o ministério da reconciliação. Ele fez as pazes entre nós e Deus. E aí, se nós já fizemos as pazes com Deus, como que eu posso continuar vivendo de uma maneira que querer ser inimigo de Deus? Essa foi relativizada. Mas esse não é o evangelho que nós estamos vendo hoje no mundo, né? Posso falar do mundo, mas do Brasil, ou da nossa região, que você vai só satisfazer e tá tudo certo. Não é tudo certo. Eu preciso entender que quando eu estou satisfazendo a minha carne, eu estou me tornando inimigo de Deus. Tem um versículo que fala, né? Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em 1 João. É isso daí. Agora, por isso que daí Paulo vai dizer assim, pensai nas coisas que são de cima, do alto, e não nas que são na terra. Por quê? Porque as da terra, lembra lá Eva? Olhos, degustação, papá, é muito fácil. E dando mais do lado da carne, pode perder a salvação, né? Vamos lá. Vamos caminhando. Características de cada natureza. Então, a natureza carnal inclina-se para o pecado e rebeldia. Lembrando que todo pecado é rebelião contra Deus. Por que é rebelião? Porque é o grito de independência ou morte. É o grito que diz, eu faço o que eu quero. Isso é rebelião contra Deus. Porque nós fomos criados para a sua glória. E quando eu quero fazer qualquer coisa para a minha glória, eu estou em rebelião contra Deus. Então, essas são as características da natureza carnal. Rebeldia. Ela busca satisfazer os desejos da carne. Esse eu vou ler. Coloca lá Gálatas 5, 19 ao 21. Essa é a lista, né? Gálatas 5, 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria. E aqui cabe, essa idolatria não entra só em imagens, escultura, né? São pessoas, são a si mesmo. Feitiçaria. Meu Deus. Gente, nós temos que fazer um estudo só de Gálatas. Cada um desses eu tenho vontade de entrar, mas não posso entrar muito. Inimizades, desavenças, brigas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não, respondendo ao Dori,
Tem gente que ainda fala que é uma inveja santa. Sabe, a Aline falou um negócio que eu fiquei pensando agora, Aline, por quê? Porque assim, ó, é interessante, né? Por ter crescido na igreja, eu via muita coisa assim, brincadeira, né? Eu lembro do meu tio, tudo ele falava na brincadeira, né? E eu fico pensando às vezes o quanto a gente parece que não leva a Bíblia a sério, né? E isso que a Aline falou gente, a gente escuta quase toda semana. É inveja santa. Quantas coisas a gente leva assim, dá uma passada de pano, como se isso não fosse. Isso é sério. A gente fala para alguém, você está sendo muito radical. Uhum. Isso aí nada a ver. E é interessante que nessa lista ali tem urgia, tem embriaguez, tem algumas coisas ali terríveis, né? Mas também tá dissensão, tá facção. Quando eu divido a igreja, quando eu falo mal de um irmão, gente, tá na mesma lista. E vamos falar sério, né? Que fofoca é um negócio que dá prazer pra carne. O peso é o mesmo. Porque se não desse prazer pra carne, as pessoas não fariam, né? Mas o peso é o mesmo. O peso é o mesmo. É obra da carne, né? E a gente precisa analisar, orar, pensar. Gente, esse estudo aqui não é só um estudo pra gente ouvir uma vez e dizer, ganhei estrelinha, passei. É pra gente ler em casa, e meditar, e buscar o Senhor, né? Orar sobre isso. Romanos 6:23. Olha o que acontece. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. O que significa o salário do pecado? É a consequência. Eu vou pecando, vou apagando o espírito, vou deixando morrer. E aí, lembra quando Jesus chega e fala assim, à minha direita estão as ovelhas, né? À minha esquerda estão os bodes. Ele vai separar. Lembra quando ele fala do joio e do trigo? Tá tudo. Pastor, João fala também do pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. A diferença. Esses pecados, os pecados para a morte. Não, é que assim, esses pecados eles fazem parte do processo da nossa santificação. Dificilmente nós vamos chegar, mesmo numa velhice, completamente livres de todo esse mal. É um processo, aquilo que eu disse é processual. Mas é diferente você estar no pecado e dizer assim, eu não estou nem aí para Deus. O pecado que é para a morte, que ele vai falar para o Espírito Santo, que é quando eu não tenho mais nenhuma sensibilidade, eu não me importo mais de uma tal forma, e eu já digo que aquilo que era do Espírito é de demônio, não é mais do Espírito, né? Então é uma outra dimensão. Então a gente, não vou dizer para vocês que a gente não vai cair em ciladas de uma fofoca, de uma dissensão, de uma coisa, só que o Espírito Santo vai nos lembrar. E uma coisa é a gente dizer, Senhor, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembra que tem um advogado dentro do trono da graça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se arrepender, né? Arrepender, confessar. Então, confessai os nossos pecados, as nossas culpas uns aos outros para que sareis, né? Então, o que acontece? Quantas vezes a gente faz uma coisa, eu lembrei de uma outra cena, falei que não ia dar muito exemplo, mas eu tô hoje, né? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu assisti um filme que era Ghost. Só quem era antigo vai lembrar. E eu fui no cinema e eu adorei aquele filme. O que aconteceu? Naquele momento eu era uma adolescente, não tinha muita noção. Passou alguns anos, e eu aluguei uma fita na época da fita. Eu queria assistir de novo aquele filme. Quando eu comecei a assistir, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu lembro dessa cena assim, ó, perfeita. Eu fui pro banheiro, eu chorei, me arrependi, tirei aquela fita, entendeu? Porque às vezes você tá num processo, no caminho, que uma coisa parece que não faz diferença, mas depois ela vai fazendo. E aí é que você tem que ir mudando, e você vai deixando as coisas daquilo que o processo vai ensinando. Entendeu? Quanto mais você está perto da luz, mais você percebe. Quanto mais comunhão, né? Quanto mais o Espírito você andar, ok. O que é a natureza carnal? Vive segundo o pensamento mundano. Coloca em Colossenses 3, 5 a 9, Natan. Colossenses 3, 5 a 9. Portanto, o que ele diz? Espere que Deus mude tudo em você? O que ele diz ali? Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, lista de novo. Impureza, paixão, desejos maus, cobiça, que é idolatria.
ok? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Não vou entrar nesse tema, a gente tem que fazer Colossenses, vai. Os quais vocês praticaram no passado, como costumavam viver nelas, aquilo que eu disse. Quando a gente está vivendo no pecado, acostumado, não é tão ruim. Aí você fala com uma pessoa natural assim, acho que você não devia beber. Ah, mas o que tem? Umas 3 cervejinhas, o que vai me matar, entendeu? Que veio nos erros. Entendeu? Porque a pessoa que está lá na carne, ela não consegue entender. Mas se você tiver um espírito, você vai começar a perceber que às vezes uma coisinha que para um não faz diferença, para você faz. Entendeu? Porque você está mais no espírito, e aí você vai. E aí ele está dizendo: faça morrer. Tome uma decisão. Não existe como melhorar o nosso velho homem, a gente tem que matar. E a gente tem que matar e acreditar que a gente vai viver no espírito. É mais ou menos quando Pedro saiu e andou para as águas. Ele tem que acreditar que é possível andar naquela dimensão. Vocês entendem? Isso a gente tem que fazer morrer. Dizer: não vou te dar. A Larissa é muito engraçada, porque a Larissa é muito assim. A Larissa, eu me divirto com a Larissa. Não vou te dar esse desejo agora. Você não vai assistir, você não... Ela começa a falar, eu fico olhando pra cara dela, fico maluquinha. Mas é isso, entendeu? Ela tá fazendo morrer. Aí eu falo: filha, mas... Não. Ela... É muito engraçado, me divirto com a Larissa. Natureza espiritual. O que é a natureza espiritual? Ela deseja agradar a Deus e obedecer sua palavra. Então, como é gostoso quando nós conseguimos vencer a gente mesmo, né? Quando a gente consegue dizer um não para a carne e dizer um sim para o Senhor. Como a gente se sente feliz, né? De na hora de você gritar, você ficar quieta, na hora de você falar uma coisa, você não falar, na hora, sabe? Como dar outra face. Gente, isso é maravilhoso quando a gente consegue viver. E aí, quem tem a natureza espiritual vai produzir. Olha que interessante, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, Natan. Porque vocês lembram qual que era a expressão que ele fala da carne? Ele fala de fruto da carne? Não. Obra. Tem diferença entre fruto e obra? Tem, claro. Eu acho que tem. São coisas doces. Vai, quero ouvir vocês. Vamos deixar. A gente faz, a gente vai fazendo conforme a gente tem o fruto do Espírito. O fruto é consequência. O fruto é produzido de dentro de você, a obra externa. Quem nasceu de novo faz uma obra externa, não está mais lá dentro. Porque lá dentro está o Espírito Santo. Só que nós continuamos fazendo por fora, quando na verdade nós temos que produzir, deixar fluir o fruto do Espírito. Porque o fruto é do Espírito. É Ele que está em nós. E Ele que vai frutificar no nosso espírito. E vai manifestar na nossa vida. Em frutos mesmo, porque daí vai também revelar em obras, né? Mas assim, não é só aquela coisa como a obra da carne, que é tipo, ela não está no nosso homem interior, mais profundo do coração. Não sei se eu consigo explicar isso. Paulo vai dizer que existe um homem interior do nosso coração, que é o homem espiritual. Então nós temos um ser espiritual lá dentro, e tem a alma. A obra da carne, ela não está lá dentro do nosso espírito. Ela não está nesse homem interior mais profundo, que é a nossa verdadeira identidade. Ela está externa. Mas o fruto está interno. E só que a gente continua dando vazão para aquilo que não está lá dentro. Se a gente desse mais vazão para aquilo que realmente está no espírito na nossa vida, nós venceríamos. Eu acho que a obra é exteriorizar o que está lá dentro, que é o fruto. A pessoa, vamos dizer, tem o fruto do Espírito, que é o amor. Ela vai manifestar. Isso, vai manifestar numa obra, como a Aline disse. Mas a obra da carne, A não da carne. entendeu? Vocês entenderam isso? Faz uma diferença? Só que como a gente se apega numa obra e a gente deixa de frutificar? Por quê? Consciência. Quanto mais consciência da identidade, mais eu vou frutificar de quem ele é. É aquela colocação, né, da qual alimenta mais, né? Qual alimenta mais, né? Do cachorro branco, cachorro preto lá, né? Aonde que eu tô? Produz o fruto. Efésios 4:24. Acho que a gente já leu, que vive em santidade e justiça. Nós falamos sobre esse. A natureza espiritual, ela está sujeita ao Espírito Santo. Romanos 8:14. Não sei se a gente leu esse. Romanos 8:14. Acho que não. Romanos 8:14.
ela está sujeita. Ó. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, conduzidos, guiados, são filhos de Deus. Então eu preciso ter essa comunhão profunda com o Espírito Santo. A gente precisa ouvi-lo, silenciar nossa alma. Eu sempre digo, quando você vai orar, se você ficou meia hora orando, fique no mínimo meia hora em silêncio ouvindo o Espírito Santo. Porque a gente fala e é obra da carne, porque a gente fala e sai. E nem escutou o que Deus tem que falar pra gente. Isso que é muita ansiedade. Sim, não. Olha, gente, a gente acorda e passa a agenda pro céu. Fala assim, ó, hoje eu vou fazer isso. Mas deveria ser assim? Como deveria ser? Espírito Santo, a minha agenda está aberta. O que o senhor quer que eu escreva aqui? Mas a gente passa a agenda. Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, me dá graça, me dá força para fazer isso. Você tem muita ansiedade hoje, né? Gente, a gente precisa. Eu acredito que nós vamos andar no Espírito. Porque nós somos a geração. Se não somos a última, nós somos a geração que vai preparar a última. Então nós vamos andar. Isso vai acontecer sobre a nossa vida. Amém? Pelo menos vocês estão aqui, estão ouvindo, vocês vão, vai acontecer, em nome de Jesus. Então, se nós somos guiados, conduzidos pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Como é aquela colocação que diz irai-vos? Mas não Você pode até pequeis. ficar irado, né? Mas não pode pecar, né? Porque a ira é um sentimento. Então, essas emoções que faz parte da nossa alma, elas têm que ser submissas também ao Espírito. Então, vão vir sentimentos, por exemplo, é a mesma coisa que dizer assim, ó. Nós podemos ficar tristes, eu não posso deixar a tristeza me dominar. Posso ficar irado, mas não posso deixar a ira me dominar. As minhas emoções podem vir, mas eu não posso deixar que elas me dominem. Eu preciso entender que eu tenho o Espírito Santo na minha vida e que eu sou uma espécie diferente que anda sobre a terra. Domínio próprio também. Que é o domínio próprio, que vai comprovar que é fruto do Espírito. Hoje eu disse para a Larissa, eu não consigo fazer dieta. Ela falou, cadê o domínio próprio? Eu falei, não sei. Isso Comi. está fugindo de mim. A Larissa é... Saca ela bola. Como vencer o conflito entre as duas naturezas? A vitória sobre a carne não acontece automaticamente, mas exige um posicionamento do crente. Não, aqui presta atenção, não vai acontecer só na nossa força de vontade, mas vai acontecer no nosso entendimento da nossa identidade. Vou tentar explicar isso. Não é sobre aquele negócio de dizer assim, não vou fazer, entendeu? É mais sobre quem eu sou. Será que eu preciso disso? Será que eu vou caminhar sobre isso? É essa conversa interior com o Espírito que nós precisamos ter. Então não é sobre dizer assim, vou ganhar uma força só da força de vontade. Não, é numa consciência da identidade. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu amo Jesus. Eu não quero isso. Eu preciso conversar comigo sobre isso. Entendeu? Então andar no Espírito, né? Submeter-se ao Espírito Santo diariamente. Todos os dias eu preciso submeter todas as coisas ao Espírito Santo. E aí ele vai falar em Romanos 12, 2, que é o meu texto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que acontece? A mente renovada, ela fortalece a nova natureza, que é essa conversa interior que eu estou falando. É sobre o entendimento. E entendimento, se eu tenho entendimento, eu tiro o engano. Quer ver? Vamos usar uma situação. Vamos usar essa situação, vamos usar uma situação hoje, do meu sogro, né? O conflito da alma, né? A gente vive o conflito. O que é o conflito? O medo. A palavra de Deus diz que no amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Mas quando a gente recebe um diagnóstico, qual é o sentimento que a gente tem? O medo, né? Então eu não posso me conformar com esse medo. Eu preciso renovar minha mente. O que é o entendimento? Paulo vai dizer assim, eu oro para que Pai abra os olhos do vosso entendimento, para que você possa compreender, tal. Eu preciso conversar com a minha mente que a maior batalha, o campo de batalha da carne e do espírito é na mente, né? Joyce Meyer já falava sobre isso, o campo da batalha da mente, da nossa mente. Então eu estou com medo. Medo veio sobre mim, porque eu ainda sou na carne, eu ainda tenho medo. Eu vou conversar com Deus. Se eu estou enganada, se eu permito o engano, porque lembra que eu falei que o engano leva ao pecado?
Se eu permito o engano, eu vou pensar assim, ai meu Deus, está tudo na mão dos médicos e agora, e o diagnóstico é esse, e eles deram tanto tempo, e é isso, e eu começo a acreditar nisso. Eu estou me conformando com o mundo. O homem natural. Mas se eu vou ter uma mente renovada, Pai, eu sei que tu conheces o teu filho, tu amas o teu filho, tu nos ama. O Senhor tem o melhor para nós, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, Senhor. Então eu preciso descansar. O que vai acontecer com medo? Ele vai se sujeitar à paz. Não sei se vocês entenderam o meu exemplo. Mas eu preciso, quando tem o sentimento que é no campo da batalha, da mente, eu preciso trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Eu preciso conversar com o Senhor. Senhor, eu confio no Senhor. Não é só da boca para fora, eu confio no Senhor. Essa questão questão de doença surgir. Eu também sofri na época que eu era adolescente. Então, só que eu tinha uma confiança total no Senhor. Eu não tinha dúvida. Isso. Porque eu fazia para entregar para Ele e que fosse feita a vontade dele. E essa confiança é confiar que Deus nos ama. Confiar que Ele é soberano. Todo mundo ia falar, você não tem medo de morrer, você não tem uma receita que vai te fazer errar lá e tal. E eu falo, não tem, porque Deus tem confiança em Deus. E eu vou voltar com essa comigo. E essa confiança deve ser, né? Eu falei outro dia que Abraão creu contra a esperança. Não tem a ver com a esperança, tem a ver com o caráter de Deus, o quanto eu confio e acredito no caráter de Deus. Então é isso que a nossa mente precisa entender. Quem é Deus para nós? Né? Então a gente precisa entender isso. E viver pela fé, né? Depender da graça de Deus e não das próprias forças. Coloca para mim, Natan, 2 Coríntios 5:7. Nós estamos quase acabando. 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Por que nós vivemos por fé? Porque existem as duas dimensões. E eu não estou só na dimensão da terra. Agora eu transito nessa dimensão celestial. Então nessa eternidade eu sei que o Senhor, Ele é bom, que Ele tem controle, que Ele me ama, que Ele é soberano, que Ele é sábio. Ainda que, o Beto fez uma oração maravilhosa ali, ainda que se o Senhor quiser poupar o meu soul de passar por sofrimentos e levar Ele, eu preciso confiar e ter a minha esperança nessa confiança. Então o viver pela fé é viver nessa dimensão. Mesmo que aos nossos olhos as coisas estejam tudo erradas. Mas nós não vivemos pelo que vemos. Então não é sobre diagnóstico, não é sobre escassez, não é sobre falta, é sobre quem Ele é. Né? E trazendo isso para a questão financeira, o Natan outro dia ministrou aqui, puxa, aquela palavra do Natan para mim foi tão importante, quando ele falou da mesa, acho que você estava aqui, né? Que o pai está do outro lado da mesa e quando a gente pede, não é para que ele mande lá, é para ele só entregar. Está na mão dele, né? Então essa confiança que nós temos Ele tem tudo, Ele é soberano, o que falta? Quando Jesus diz assim, por que vocês andam ansiosos por tantas coisas, pelo que comer, pelo que vestir, pelo que beber? Olha para os lírios do campo, olha para as aves dos céus. Aí ele vai dizer mais para frente, nem um passarinho que vai num cetil vai cair sem que seja a vontade do Pai. Por que vocês têm pequena fé? Né? Então essa vida que a gente andar pela fé é essa confiança em quem Ele é, quem Deus é. Incrível, quando a gente confia nessa palavra, é o que a gente vive. Eu vivo essa palavra porque Deus me deu essa palavra. Amém. Quando eu vim, eu estava sozinha com meus filhos, sem conhecer nada, ninguém, nunca fazer de nada. Quem que falou? Seja como... foi... Ai, meu Deus. O profeta que viu o Vale dos Ossos Secos, Eliseu? Elias? Ezequiel. Foi Ezequiel? Não sei, foi um dos profetas. Aí ele tá lá, né? E aí quando ele vai olhar e ele diz... Deus fala para ele, né? Tu crês que pode voltar a ter vida esses ossos? E ele não tem fé suficiente, mas ele diz assim, tu sabes. Eu acho muito interessante isso. Porque chega um momento que talvez a gente não tenha resposta. Mas, Senhor, tu sabes. Eu confio no que o Senhor disser. Vou fazer conforme a tua palavra. Né? Então, quando Deus nos dá uma palavra rema,
essa palavra revelada no nosso coração, nós temos que caminhar sobre ela, mesmo que ao redor, à vista, esteja tudo contrário, mas eu estou sobre a palavra. Amém? Isso é andar por fé. Então, nesse sentido aqui, né? Colocar o pé e não ter o chão e Deus colocar. E vai colocando o chão, né? Santificação contínua. Então, como vencer esse conflito? Na santificação contínua. Buscar crescer em santidade, deixando os hábitos da velha natureza. Hebreus 12, 14, Natan. Hebreus 12, 14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem outras interpretações, mas a santificação, a gente precisa entender que a santificação é esse processo de nós aquietarmos a nossa alma, de educarmos. Eu sempre brinco e digo que até esses dias eu vi essa cena e lembrei disso que eu falo sempre. Você vai no supermercado e vê uma criança jogada no chão berrando, batendo os pés, eu quero. Aí, o que uma mãe sensata deve fazer? Liana, você, o que uma mãe sensata? Você tem 4 filhos, o que uma mãe sensata deve fazer? Eu levaria, pegava a criança e levaria num lugar para conversar com ela. E normalmente, Isso. às vezes, Mas você não ia deixar ela fazendo show, não? Não, né? Não. Quando você vê uma mãe deixando fazer um show, o que você pensa? Mas que mãe, né? Eu pegava. Aí outra coisa, aí o que você ia pensar? Essa criança é uma mais educada. Essa mãe não está dando educação para essa criança, sim ou não? A nossa alma é essa criança mimada. É essa criança que se joga no chão, eu quero chocolate. Essa criança que diz eu quero, eu vou fazer. Aí o Espírito Santo é esse que ensina. E que a gente precisa se submeter a esse ensino. Porque uma criança entregue, como que é, Beto, aquele versículo, uma entrega a si mesma? Como que é? Envergonha sua mãe. Nós envergonhamos o pai quando a nossa alma está fazendo tudo do jeito que ela quer. E isso em muitas coisas. Porque a gente pensa assim, ninguém está vendo. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Os anjos, a Bíblia diz que os anjos olham como nós evangelizamos e aprendem conosco. Eles queriam fazer o que nós fazemos. Aí o Gil diz assim, sorria, você está sendo filmada. Porque o Espírito Santo, os anjos, todo mundo está nos assistindo, está vendo. E a gente está lá, jogado no meio do mercado, batendo o pé, sendo terreno. Que eu quero que seja assim, aí faz umas orações. Eu quero, eu determino, eu faço, entendeu? Criança, nada. A gente precisa aprender a entrar nesse lugar da educação do Senhor. Santificação é essa educação do Espírito. Para nós sermos aqui. Por que você educava teus filhos? Para serem honestos, sérios, para fazerem as coisas corretas, para terem uma direção na vida. E para eles serem bons na vida, para eles alcançarem, para eles terem prosperidade, bem assim ou não, Beto? Não é isso? Sério, sim. Por isso, educa o filho. Nós precisamos ser educados espiritualmente. Entender que a nossa alma é essa criança que não pode ser entregue a si mesma. Por isso que vem com as varinhas deles. Por isso que vem de leve, né? É bom que eu tô com uma varadinha de leve. Não, você não, Deus é. Ah, também. E agora para nós fecharmos, a vitória da nova natureza em Cristo. Embora o conflito entre as duas naturezas continue enquanto estivermos na Terra, a nova natureza já tem a vitória garantida em Cristo. Romanos 8, 1 e 2 vai dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu estou buscando as coisas do Espírito, eu não vou me sentir condenada, porque eu entendi que eu estou no processo e que nesse processo nem tudo ainda é perfeito. Mas eu estou buscando. 8, 1 e 2. 1 João 5,4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que eu falei para vocês sobre fé? Fé é eu entender a minha identidade em Cristo. Eu olho pela fé e eu vou sendo transformado. Na verdade, Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a gente vai olhando como um espelho que ainda, né, mas vai refletindo a glória de Deus, né?
E é esse processo, quanto mais eu olho para Cristo, mais eu vou refletindo e me tornando a imagem dele. Então, nós precisamos viver por essa fé. Se Cristo é assim, ele vai dizer, João vai dizer assim, assim como ele é, sois vós nesse mundo. Uau! Aí você olha e fala assim, não, eu? Pela fé você tem que tomar posse disso e se transformando nisso que ele é. Isso é uma boa mensagem. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, essa tem que ser a nossa esperança. Esse versículo deveria estar no nosso guarda-roupa. Esse versículo deveria estar no nosso espelho. Deus começou uma obra em você, ele vai completar. Se submeta ao Espírito que ele vai completar. Então, para concluir, o conflito entre a velha e a nova natureza é uma realidade para todo cristão, mas a vitória é possível quando escolhemos viver pelo Espírito e nos rendemos completamente a Deus. Através da oração, da leitura, da comunhão com o Espírito Santo, podemos fortalecer nossa nova natureza e vencer os desejos da carne. Amém? Eu vou fazer 5 perguntas para refletir. Como você identifica a luta entre a carne e o Espírito em sua vida? Pense. O que significa andar no Espírito na prática? Como a renovação da mente pode ajudar na vitória da velha natureza? Vocês acham que a renovação da mente ajuda na vitória? Como que eu renovo a minha mente? E conhecendo a vontade de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu sei da vontade, mais eu renovo a minha mente. Quais hábitos podem fortalecer sua nova natureza em Cristo? Pense aí. Que hábitos você precisa para fortalecer sua nova natureza? Intimidade. O jejum é muito interessante, porque o jejum, ele vai humilhar a nossa carne. E esse é o propósito dele. Deixar ela bem fraquinha mesmo e dizer assim, ó, você aguenta aí. Você precisa ser educado. É o cantinho do pensamento. O jejum é o cantinho do pensamento da alma. De que maneira a fé influencia na sua capacidade? De que maneira a fé influencia na sua caminhada para vencer o pecado? Você pense sobre isso. Como olhando pela fé você vai vencer o pecado. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém, queridos? Essa é a mensagem de hoje.